brasileiros e brasileiras deste país, esse povo que ama o seu país, que é patriota e que quer melhorar a vida de todos nós. Mas o meu foco principal são os trabalhadores. Por que que eu sou dedicada aos trabalhadores? Eu já vou explicar, e todo o meu trabalho é inteiramente dedicado aos trabalhadores. Meu nome é Marlene de Souza Socas. A minha idade, 88 anos. Tô velhinha. Profissão, eu sou dentista, eu vivi a minha vida inteira trabalhando como dentista e também sou historiadora, porque eu acabei fazendo a segunda faculdade. Nasci em Laguna, Santa Catarina, 1934. Fui estudar em Florianópolis, onde me formei, e depois vim trabalhar em Criciúma. Por que eu escolhi Criciúma? Porque aqui nós tínhamos minas de carvão, muitas minas de carvão, e havia uma categoria de trabalhadores muito importante, que eram os mineiros de Criciúma, os trabalhadores do carvão. A minha profissão é dentista, como eu já falei para vocês, eu já estou aposentada e continuo morando em Criciúma, Santa Catarina. Como eu falei para vocês, a minha maior preocupação é com a classe trabalhadora a que tenho dedicado toda a minha vida. Eu vou mostrar uma série de fotos para vocês que caracterizam os trabalhadores. Sendo absolutamente explorados, até as crianças. É esse povo que tanto trabalha, que constrói toda a riqueza do mundo, é esse povo que eu dedico toda a minha vida, todo esse trabalho e toda a minha preocupação. Eu não me conformo com essa situação que eu mostrei para vocês nas fotos. As pessoas que se dizem religiosas e não fazem nada contra isso aí, que é a exploração das crianças para trabalharem como escravos, são falsos religiosos, são sepulcros caiados, pintadinhos por fora, mas que por dentro são cheios de podridão, como disse Jesus Cristo. Nenhum cristão pode aceitar uma coisa tão tremenda como essa, maldade da crueldade, da exploração e a utilização do ser humano como um animal de carga. E por quê? Eu quero mostrar tudo isso para vocês. Porque através dos séculos, os poderosos de todas as épocas fizeram de tudo para impedir os trabalhadores de terem acesso ao conhecimento. O conhecimento é que é poder, ele é poder, desde o início das civilizações. No tempo da escravidão, era proibido aos escravos aprender a ler e escrever, tanto na escravidão no mundo inteiro, como aqui no Brasil também. Era proibido, o trabalhador, o escravo, não podia aprender a ler e escrever. Ele era punido até com a morte. E até a Bíblia demonstra isso. O fruto proibido que a Eva comeu, que ofereceu para o Adão, que também comeu, e ele era o fruto do conhecimento. A história da maçã como fruto proibido é uma mentira para boi dormir.
O fruto proibido era da árvore do conhecimento. E está escrito isso no Gênesis, na Bíblia, primeiro livro, o Gênesis 2, 16 e 17. Jeová deu também essa ordem ao homem que estava no paraíso, né? Eu vou abrir aspas e vou mostrar na tela o que é que está escrito na Bíblia. Não é invenção minha. Jeová disse: de toda a árvore do jardim podes comer à vontade, mas quanto à árvore do conhecimento, se comeres, morrerás. Tudo isso, né, é que eu proponho a todos vocês que me escutam, é uma luta pelo conhecimento, é uma luta contra a ignorância, porque a ignorância é terrível, ela leva a gente a cometer muitos e muitos erros. E eu também sei por que eu estou nessa luta, nessa briga pelo conhecimento para os trabalhadores. Porque eu sei que o mundo está todo desorganizado para os trabalhadores. Nós trabalhamos demais, que eu também sou trabalhadora, né? Sou filha de trabalhadores. Trabalhamos demais, acordamos muito cedo para dar conta do nosso trabalho. Não temos tempo para estudar, nem para passear. E é um direito nosso passear, nos divertir. E eu sei também que somente os trabalhadores é que poderão resolver esses problemas referentes aos trabalhadores. Só os trabalhadores é que vão poder fazer isso. E por quê, né? Porque os trabalhadores, eles, como a gente vê, desde o tempo da escravidão, são eles que fazem tudo nesse mundo, né? E os ricos e os poderosos, a classe dos patrões, a classe do pessoal que fica rico, tanto na época da escravidão, como na época do feudalismo, como na época do capitalismo, são sociedades que exploraram, né, o trabalhador. Religiões que defendem esse estado de coisa, para mim, são pedras falsas, não tem nenhum valor. Não podemos esperar nada, na dica de nada, desse pessoal, que eles não estão a fim de libertar o trabalhador. Então eu convido todos os trabalhadores para construirmos um mundo melhor para todos. Como? Nos organizando, né? E estabelecendo uma vida boa para os trabalhadores. Como? Vocês vão ver na tela, eu vou colocar na tela. Exemplos de como nos organizarmos e nos unirmos e nos defendermos. E defendermos o nosso projeto. Por exemplo, primeiro item, vai estar ali, vocês podem ler comigo. Que todos tenham direito e que seja garantido por lei e defendido por todas as autoridades o fácil acesso ao conhecimento, ao estudo, à cultura, porque a ignorância é escandalosa. É escandaloso manter as pessoas na ignorância. Que todos tenham direito e que seja garantido a uma boa alimentação, boa e saudável, sem agrotóxicos, não ser transgênica, ter todos os componentes que mantenham o nosso organismo saudável, porque o trabalhador ele tem que repor as suas energias, né, gastas no processo de trabalho. Terceiro ponto, que a água não seja poluída, nem contaminada, seja com elementos químicos que são os piores. 4, que o ar que o trabalhador respira seja puro, sem poluição, tanto dentro do local de trabalho como do local de moradia ou onde ele transita. 5, que o trabalhador tenha liberdade de religião, de pensamento, de opinião, de associação e capacidade de analisar a realidade e de criticar livremente tudo que precisa ser criticado, como eu estou fazendo agora. 6, que o trabalhador possa criar um sistema de trabalho onde se trabalhe no máximo de 4 a 6 horas por dia, livre de poeiras, livre de condições insalubres,
pois o desenvolvimento da ciência e da tecnologia já atingiram esse patamar que o trabalhador que o trabalhador ajudou a construir e que agora ele tem que usufruir também desses benefícios. Porque nós não podemos aceitar a situação do meu amigo Pedro, que trabalha numa fundição, lidando com altíssimas temperaturas. Vocês estão vendo aí o Pedro trabalhando numa fundição. Como meu amigo Joaquim, eu tenho um amigo Joaquim que trabalha na construção civil e que corre o risco de morrer porque ele trabalha nas alturas. Essa profissão envolve manobras em grandes alturas, maquinário grande e pesado, locomoção de estruturas e cargas pesadas e, além disso, o profissional está exposto aos agentes químicos e aos raios solares. O meu amigo José, que trabalha como metalúrgico, trabalhando com máquinas pesadas, poeiras, um ar envenenado com substâncias tóxicas. Esse é o meu amigo que trabalha, né, na metalurgia. Ou o meu vizinho, um vizinho que mora lá no meu bairro, que perdeu a sua vista, sua visão, trabalhando com solda. Qual é a solda? Aqui tem a foto, vocês vão ver a foto da solda, do soldador. Vocês estão vendo? O trabalhador faz tudo, tudo é o trabalhador que faz. Mas o trabalho não pode provocar um desgaste nem físico nem mental no trabalhador. O trabalhador tem que trabalhar num ambiente tão bom, ou tem que viver num ambiente tão bom, que não provoque um desgaste nem físico nem mental. Número 8, que o trabalho não seja um castigo, que não seja uma coisa penosa, mas sim que dignifique o trabalhador. O trabalhador tem que fazer isso. O trabalhador tem que se sentir digno de tudo, porque é o trabalhador que faz tudo nesse mundo. Tudo tem a mão do trabalhador, seja um óculos, seja uma blusa, seja uma almofada, seja um quadro, seja uma parede. Quem que ergue as paredes? É o trabalhador, tijolo a tijolo. 9, que o trabalho seja gratificante e não seja um estafante castigo. É isso que o trabalhador tem que ser. E eu convido os trabalhadores a construir um mundo dessa forma. 10, que o trabalho seja motivo de alegria e promoção pessoal e não um suplício insuportável. Não pode, o trabalho não pode ser um suplício. 11, a saúde do trabalhador. As lesões por efeito repetitivo, as lesões que a gente chama de LER, que foi retirada de propósito por exigência dos patrões, porque eles tinham que indenizar pela doença causada pelo trabalho repetitivo. Então eles tiraram da lei, mas tem que repor, o trabalhador tem que lutar para repor. 12, que o trabalhador tenha direito ao descanso, gente. O trabalhador tem que descansar. Direito à preguiça, sim. Direito a se reunir com seus amigos para se divertir, para recompor a sua tranquilidade, participar de jogos divertidos, fazer brincadeiras. Isso tem que ser um direito e tem que ser respeitado por todos. 13, que ele tenha direito pleno ao trabalho, que jamais corra o risco de ficar desempregado. Nós não podemos aceitar o desemprego como uma coisa natural. O desemprego não é natural, é artificial e é de propósito, porque o desemprego mantém o trabalhador no desespero. Ele fica desesperado se ele não consegue trabalho, não consegue o dinheiro para comprar o seu alimento todo dia e alimentar a sua família. Então ele tem que ter certeza que ele nunca vai para a rua. Ele pode trocar de serviço de um ambiente para outro, de uma profissão para outra, não tem problema, mas ele não pode cair no desemprego. O desemprego tem que ser proibido por lei. 14, que o trabalhador tenha direito a um sistema de saúde de ótima qualidade,
gratuito, universal, para todo mundo, sem burocracia, sem subterfúgios, como filas para fazer cirurgias, como o meu vizinho, Zequinha, que é meu vizinho, ele teve que ficar na fila para fazer uma cirurgia de coração, uma cirurgia que ele não podia pagar. E ele teve que entrar na fila, podia ter morrido. Felizmente, deu tempo, ele fez a cirurgia e está se recuperando. É uma coisa escandalosa que nós não podemos aceitar de jeito nenhum. Número 15, que o trabalhador tenha direito a um sistema de transporte totalmente gratuito, de ótima qualidade, eficiente, todos os horários, tanto para trabalhar como para se divertir também, porque o trabalhador tem que se divertir. 16, que o trabalhador tenha direito a moradia de altíssima qualidade. Não precisa ser luxuosa, não precisa ser linda, maravilhosa, mas que seja confortável, um local onde ele possa se reunir com a família, num clima de segurança e tranquilidade. 17, que o trabalhador tenha direito a um bom salário. Um bom salário, não é o salário mínimo, de jeito nenhum. Nós não podemos nos conformar com salário mínimo. Isso tem que ser abolido para sempre. Que o salário seja digno para ele poder passear com a família nas suas férias, ir a uma colônia de férias, ir a um balneário, né? Tudo isso ele tem direito. O trabalhador que faz tudo, ele tem direito a tudo também. 16, que o trabalhador tem direito à segurança no trabalho, evitando mortes. Nós não podemos nos conformar com a mortalidade durante o processo de trabalho. Isso tem que acabar, a mortalidade no trabalho. Tem que haver segurança no trabalho. E a segurança também para toda a família, que é o número 19. E o número 20 é que o trabalhador tenha direito à estabilidade no trabalho, coisa que foi adquirido no tempo de Getúlio Vargas. Por que é bom eu ser velhinha, ter 88 anos? Porque eu habitava o Brasil quando Getúlio Vargas foi presidente. E eu me lembro, ele deu a estabilidade para o trabalhador conquistou na luta a estabilidade no emprego. Porém, depois foi retirado quando? No golpe de 1964. Essa sacanagem foi praticada pelos militares, sim, pelos militares golpistas de 1964. Getúlio Vargas aceitou essa lei que os trabalhadores propuseram e lutaram por ela, a estabilidade no emprego, no trabalho, que ele não pudesse ir para a rua, assim por qualquer motivo, né? Que eles tivessem esse direito à estabilidade no trabalho, como Getúlio Vargas tinha. Mas depois os patrões não gostaram, né? E manejaram os militares para trocar a estabilidade no trabalho por um fundo de garantia, o famoso FGTS. Foi ali os trabalhadores perderam a estabilidade no emprego, no trabalho. Outra coisa, nenhuma religião até hoje conseguiu resolver os problemas do mundo material, muito menos os problemas dos trabalhadores. Na verdade, nenhuma religião se propõe a essa tarefa. Claro, assim os trabalhadores podem ter a sua religião, mas sabendo que as religiões não resolvem os problemas políticos dos trabalhadores. As religiões se preocupam com o mundo depois da morte. Se o cara foi obediente aos preceitos das religiões, ele vai para o céu, para o paraíso. Se ele praticar o mal, ele será punido, indo para o inferno ou outros castigos. Isso quer dizer que as religiões, todas elas, não conseguiram melhorar o mundo material em que vivemos. Toda melhoria conquistada foi através do trabalho e da luta política, do avanço da sociedade civil, né? Com várias pessoas, como eu, como tu, como você, que lutamos por um mundo melhor. A gente pode contar um mundo das religiões. Olha, gente, as religiões apareceram
mais ou menos 4.000 anos antes de Jesus Cristo. Com os 2.000 anos que nós vivemos até hoje, são 6.000 anos, ou seja, 60 séculos de várias e diferentes religiões, algumas que surgiram, desapareceram, muitas desapareceram, mas outras surgem, mas o mundo caminha do mesmo jeito. Eu vou mostrar para vocês quem foram os sumérios, já que a gente está falando disso, que foi a primeira forma de civilização que surgiu no mundo. A Suméria ficava na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Ali o Iraque, a Arábia Saudita, por aí, um grande bloco ali. Que surgiram as civilizações que foram conhecidas como Ur, Uruk e Nippur. Os povos sumérios e acádios, eles começaram a dominar uma região pantanosa que era a Mesopotâmia. Por que Mesopotâmia? Meso quer dizer no meio de, e pótamos quer dizer rios. Mesopotâmia quer dizer entre os rios, né? Uma região entre os rios. Quais são esses rios? Nós conhecemos, é o rio Tigres e o rio Eufrates. Então, no meio desses dois rios ficava a Mesopotâmia, que é a terra entre os rios, onde se desenvolveram essa civilização dos sumérios, que a gente vai mostrar no mapa para vocês, aí na tela. E devido a grandes desastres e desafios naturais, porque esses dois rios provocavam enchentes, eles enchiam, e o povo não dominava os rios, eles não sabiam como impedir as enchentes, né? E esses rios, o Tigre e o Eufrates, eles provocavam enchentes devastadoras. E aí o povo sumério, que habitava ali, ele aprendeu a construir barragens, diques, reservatórios e até canais de irrigação. Eles desenvolveram, sim, tudo isso. Eles tinham uma organização social, foram as primeiras que surgiram na história da humanidade. E era formado por núcleos familiares. E surgiu também a troca entre os produtos manufaturados que os povos faziam entre si. E a escrita também apareceu, que vocês vão ver na tela como é que era. Era uma porção de tijolos de barro e nesses tijolos eles escreviam, faziam uma escrita. A escrita dessa época é chamada escrita cuneiforme. Cuneiforme porque ela era feita com um instrumento, um tipo de um estilete, que era em forma de cunha, eles tinham que fazer uma cunha, e utilizavam esse tipo de escrita para quê? Para registrar as relações comerciais. Foi aí que surgiu a escrita no mundo, porque as pessoas criavam seus rebanhos, ou pescavam, ou criavam outro tipo de animal, e faziam transações e comércio entre si. Eles precisavam anotar. Então, desse jeito deles anotarem, é que nasceu a escrita, né? Exatamente, né? E que depois também que eles começaram a representar ideias e pensamentos, e assim foram desenvolvendo. Mas nós vamos estudar o quê? Por esse canal que eu coloquei aqui para vocês à disposição, que se chama Canal Alavanca. E aqui as várias civilizações que apareceram, nós vamos estudar. Não hoje, né? Porque hoje eu só estou me apresentando para vocês e apresentando como a gente vai debater vários assuntos, né? Mas nós continuamos trabalhando até morrer, passamos frio, passamos fome, somos mortos em acidentes do trabalho, somos mortos em acidentes de trânsito e somos mortos pela polícia, que também mata trabalhador. Ela diz que vai perseguir um ladrão numa favela, mas ela acaba matando os jovens e os negros, principalmente jovens e negros, são mortos de propósito. Eu acho que é de propósito, porque não é sem querer que eles acertam nos jovens e nas crianças negras das favelas. Eles querem se livrar das favelas e dos favelados, que foram que surgiram por causa da nossa civilização.
Então nós, a sociedade civil, nós não podemos desistir de construirmos um mundo material bom. O mundo espiritual fica para cada um discutir e debater dentro da sua religião, do jeito que quiser, dentro da sua fé, ninguém tem nada com isso. Agora, o mundo material, nós podemos sim, podemos, e totalmente como hoje, porque tem um desenvolvimento tecnológico muito grande que nós alcançamos. Não se pode deixar de utilizar esse grande desenvolvimento tecnológico para construirmos um mundo melhor. Eu penso que nós não podemos esperar morrer para ir para um mundo melhor, para o paraíso. Podemos construir o paraíso aqui na Terra, sim. Ou seja, um mundo melhor para a gente viver. Podemos construir esse paraíso aqui, né, do jeito que a gente imaginar. Eu já passei várias ideias para vocês. Basta querer, basta a gente se organizar, formarmos um conjunto através dos sindicatos ou através dos partidos políticos para construir esse mundo melhor, que beneficie principalmente o trabalhador. Por quê? Porque é o trabalhador que faz tudo, desde uma blusinha, de um óculos, do relógio, tudo que nós temos em volta de nós, é o trabalhador que faz. Isso aí nós vamos melhorar ainda para vocês compreenderem muito, muito bem. E por que é que os trabalhadores é que poderão edificar um mundo melhor? Porque são eles que fazem tudo que nós precisamos. São os trabalhadores que constroem todas as riquezas, desde as roupas até as universidades, os navios, os aviões, as casas que nós moramos, tudo mais, são os trabalhadores que fazem. E por quê? Porque somente o trabalho cria riquezas. Só o trabalho constrói as riquezas. As riquezas só são construídas pelo trabalho. E é o trabalho que cria as riquezas de todo mundo. Nada mais cria riqueza a não ser o trabalho. E é isso que o trabalhador tem que ter consciência, consciência do seu valor como ser humano, consciência do seu valor na sociedade. Para mim, no meu entendimento, o trabalhador é a classe principal da nossa sociedade. Não tem ninguém que seja acima do trabalhador. Nem o dentista é. Eu sou dentista, mas para exercer a minha profissão, eu preciso de um equipo, eu preciso de um aparelho de raio-x, eu preciso de uma cadeira muito bem desenhada, que seja confortável, eu preciso de todas aquelas ferramentas que eu utilizo para tratar dos dentes das pessoas. E quem que faz isso? Sou eu, dentista? Não, não sou eu que faço. É o trabalhador, é o metalúrgico. São eles que fazem todo o consultório odontológico que o dentista usa para tratar os seus pacientes. Então, os trabalhadores criam o capital. O capital não cai do céu. O capital não existe sempre. Ele se criou como? Através da riqueza produzida pelos trabalhadores, que no mercado são convertidas em quê? Em dinheiro. E vão formar o capital. Então, o capital é produzido pelo trabalhador. Ele é um trabalho coletivo. Coletivo, sim. Bom, se o capital é criado coletivamente, socialmente, por todos os trabalhadores juntos, então a saída para melhorar este mundo é que as riquezas, o capital, sejam também socialmente distribuídos por todos e para todos. Deu para entender? Como fazer isso? Como melhorar o mundo? Através do conhecimento da realidade, para transformar essa realidade. Então, eu acho que eu vou parar por aqui e eu espero que todos vocês tenham compreendido o que eu quis dizer, né? Eu estou propondo para todo o Brasil fazer isso que eu estou fazendo, que eu estou dando exemplo para vocês. Eu quero criar um jornal, que é o Jornal Alavanca, que vai aparecer aí na tela para vocês, né? Logo, logo vai aparecer. Um livrinho, que também para os trabalhadores pensarem. Uma biblioteca que já está pronta, que eu vou também mostrar para vocês, tudo eu vou mostrar aqui na tela. São os instrumentos para fazer esse tipo de trabalho. E, através do jornal, né, que vocês vão ver,
né? Aqui eu tenho um modelo, mas vai aparecer para vocês bem melhor. Esse jornal não é um jornal de notícia como os outros, não é. É um jornal que trata de um assunto, só um assunto. No caso aqui, ele aparece a luta de classes, como a sociedade se organiza em classes. E também tem um livrinho para o trabalhador pensar. É um livrinho só de 8 páginas, que o trabalhador lê, dobra, bota no bolso da calça, entrega para um amigo, para um companheiro. Então, a alavanca, o jornal Alavanca, vai ser o instrumento de trabalho nosso. O livrinho vai ser o instrumento de trabalho. Uma biblioteca que eu vou mostrar para vocês também aqui, essa biblioteca já está pronta. É uma biblioteca diferente das outras. Não é uma biblioteca cheia de livros, amontoada de livros. Não, são livros separados, como os melhores entre os melhores. Por exemplo, nós vamos ter 15 romances, de 15 a 20. Quais são esses romances? Vou dar um exemplo. O livro que eu estou me referindo é um livro famoso, que já produziu até um filme, né? Que já produziu um filme. É muito bom, é um livro de Victor Hugo. Victor Hugo é um escritor francês, né? Ele escreveu Os Miseráveis. É um romance, mas é um romance histórico. Ele tem uma época em que ele foi escrito e se referia à vida dos trabalhadores, quando o Victor Hugo viveu lá na França, naquela época em que o livro foi escrito. Fizeram até um filme muito bonito, eu sugiro que vocês assistam esse filme, né? E na biblioteca nós vamos ter em PDF um tipo de romance como esse, para mostrar para vocês, tá bom? Então esse conjunto de coisas forma o projeto Alavanca. Projeto Alavanca, que é formado pelo jornal, pelo livro, pela biblioteca, por esse canal que eu estou conversando com vocês e por um grupo de WhatsApp, onde todos nós vamos poder trocar ideia, perguntar uma coisa, Marlene explica isso direito, Marlene eu não entendi, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso fazer parte disso? Bom, eu vou conversar ainda com vocês durante vários dias daqui para frente. Nós vamos conversar, de vez em quando eu vou conversar com vocês, volto aqui para o canal para a gente conversar direitinho sobre vários assuntos, vários. Sempre vai ter alguma coisa, ou de história, ou de geografia, ou de matemática, ou de geometria, coisas lindas, maravilhosas eu vou mostrar para vocês verem como o mundo do conhecimento é uma verdadeira aventura que nos leva assim pelos séculos, tanto para trás até para o futuro. Nós podemos melhorar a nossa vida. Como? Pensando. Não, eu não quero isso para o meu filho. Eu não quero que o meu filho seja um trabalhador de mina, onde ele vai ter pneumoconiose, vai ter o pulmão cheio de carvão, virar uma pedra, o pulmão vai virar uma pedra. É isso que acontece com o mineiro. Silicose ou pneumoconiose. Então ele tem que estar protegido com roupas especiais que ele não respire a poeira das pedras. Tá bem entendido? Então nós podemos construir esse mundo melhor através do pensamento, através do conhecimento. É esse canal do conhecimento que eu quero passar para vocês. Um abraço muito grande, obrigado pela atenção e até a próxima.